Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Café com Pastores, um programa da Igreja Presbiteriana da Pissarreira, onde os nossos pastores Alexandre Lessa e José Alex irão responder algumas de suas perguntas. E o tema de hoje é: qual o papel do homem na igreja? O primeiro domingo de fevereiro é comemorado o Dia do Homem Presbiteriano. E hoje nós temos um convidado especial, o presbítero Abílio, que irá nos ajudar a conhecer mais um pouco da história e saber qual o papel do homem na igreja. Pastor. Minha querida Cíntia e presbítero Abílio, seja muito bem-vindo. Pastor Alexandre também, amigo, irmão. Esse é um tema também muito pertinente, né? Porque a semelhança do que ocorre com as mulheres, há também uma distorção da masculinidade. Exatamente. E a gente pode, às vezes, descambar para um lado ou outro, sem observar aquilo que é o critério estabelecido pela palavra do Senhor. Então, às vezes o homem exerce o seu papel de uma maneira tirânica, o que é reprovável segundo a Escritura, mas também pode ser aquele homem que exerce uma liderança leniente, que não observa o que a palavra de Deus estabelece. Isso é muito ruim. Então, mais uma vez, a gente precisa voltar às Escrituras, exatamente para contemplar o que a Escritura diz. E graças a Deus pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, né, que salvaguardada pela Escritura, pelos nossos símbolos de fé e pelo próprio direcionamento constitucional, coloca as coisas nos seus devidos lugares, de modo que a gente pode ter, a olhar para a igreja, observando esses critérios, um parâmetro seguro para tratar sobre o papel do homem dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a importância dessa temática é muito grande, né, presbítero? Porque nós vivemos essa crise de masculinidade, especialmente uma crise da masculinidade bíblica, porque eu acho que o X da questão é esse. Então a gente vê os rapazezinhos, né, crescendo feminilizados. Né? Pastor, é difícil até eles escolherem roupas. Vai numa loja de departamento, as roupas são totalmente femininas. Para você encontrar uma roupa masculina, uma calça apertada. Muito complicado, muito. E aí então a gente precisa mais uma vez retornar à Escritura Sagrada, falando do papel do homem, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, para ser o gerente da criação. A criação foi entregue nas mãos do homem para que administrasse, o homem enquanto aqui humanidade, né? O homem é auxiliado pela sua esposa, mas o papel do homem de ser o líder, de estar à frente da sua família, de estar à frente da sociedade, de estar à frente da igreja. E o cuidado disso, né? O cuidado de entender o que é essa masculinidade bíblica que é saudável, que é justamente o que o pastor falou, não extrapolando, porque muitas vezes como reação a essa forma que nós temos vivido aí na sociedade, a ida para um extremo, né? Onde se defende coisas que vão tocar no que realmente nós poderíamos chamar de machismo. Eu não gosto nem de usar essa palavra, né? Ou é por falta de outra. Isso. Então, vão escarrilhar lá na frente em agressividade, em brutalidade, em falta de temperança. Isso não é a verdadeira masculinidade. Exatamente. O nosso referencial de masculinidade é Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O varão perfeito. O varão perfeito. E o modelo bíblico que é os homens amam as suas esposas, estão dispostos para dar a sua vida, né, para as suas próprias esposas, né, em amor às suas próprias esposas, se gastar. Então é o homem que se doa, é o homem que vai na frente, é o homem que deve trabalhar, deve sustentar a sua casa e diversas outras coisas. A Bíblia vai nortear essa masculinidade de uma forma muito certeira, né? Não há espaço bíblico para interpretar diferente. Eu acho que nós precisamos sempre, à luz do problema que nós estamos vivendo na sociedade, retomar essas questões e trabalhá-las na igreja. Primeiro, para que os nossos filhos cresçam e se tornem homens de verdade. Não isso que a sociedade está chamando eles para se tornar. Homens bíblicos, tementes a Deus, né? Que possam governar bem as suas casas e aí, consequentemente, serem usados na igreja também e serem bênçãos também na sociedade. O presbítero Abílio, por exemplo, é um homem que acompanhou aqui no contexto presbiteriano do Piauí esse desenvolvimento do trabalho presbiteriano, inclusive assumindo liderança, como vimos conversando, né, em alguns anos atrás, chegando inclusive ao presbiterato de algumas igrejas aqui no nosso estado, né?
E certamente ele tem um pouco da sua experiência para falar sobre esse papel do homem presbiteriano. Eu sempre digo que o homem presbiteriano é privilegiado em relação às demais denominações evangélicas. Pelo fato da doutrina reformada e o ensino profundo das Escrituras faz com que facilite essa ação do homem presbiteriano no cumprimento do seu papel. Né? Eu vejo da seguinte forma: é necessário que o homem exerça a misericórdia, é necessário que seja aprofundado nas Escrituras, e é necessário que pratique a oração, para que ele possa, com esse conhecimento, começar a exercer essas atividades como homem na igreja. Por que na igreja? Porque na igreja tem que desenvolver a parte espiritual, para o crescimento da igreja e caminhar rumo à santidade. Financeiramente, porque a igreja precisa da parte financeira para crescer, para desenvolver e para cumprir com as suas obrigações. Isso está relacionado com o trabalho que o homem exerce e a sua fidelidade a Deus. Justamente. Em casa, a parte espiritual também, porque tem que conduzir bem esposa e filhos. O pastor falou agora há pouco, o pastor Alexandre, a respeito de instruir os filhos, para que sejam homens de verdade e mulheres de verdade, conduzir bem a esposa, os filhos, espiritualmente, nesse sentido, e também financeiramente, para manter bem essa família, dentro de cada um, dentro de suas posses. E cresçam filhos obedientes a Deus. No meio social em que vivem, para ser testemunho de que o que está sendo pregado, o que está sendo falado, está sendo exercido. Então, tem que conhecer as Escrituras e praticar. E nessa prática é onde ele vai ser testemunho aonde quer que esteja. Meu presbítero, e o dia do homem presbiteriano? O dia do homem presbiteriano, primeiro domingo de fevereiro. Ele começou a partir de 1966, quando, em setembro desse ano, houve a primeira reunião, o Congresso de Homem Presbiteriano na cidade de Campinas, São Paulo. E a partir daí, instituíram o primeiro domingo de fevereiro como dia do Homem Presbiteriano. E é importante a gente perceber também, que a partir disso que o Breiter falou, né, que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem um trabalho focado nos homens, né? E isso não é à toa, é exatamente por compreender que há um papel que deve ser exercido pelos homens a partir da compreensão da Escritura, dos símbolos de fé e da própria construção da igreja para formar o homem bem no lar, na igreja e também na sociedade. Então, nada mais justo do que relembrar esse dia e reforçar estes fundamentos firmes para que a igreja continue crescendo, né? É interessante a gente perceber que quando Deus criou o homem e a mulher, né? Então a união dos dois estabelece um princípio de regência até da própria criação. Logicamente, cada um dentro da sua função. Mas pensemos, né? O que seria a igreja sem uma liderança? Eu acho que parte disso a gente pode ver, por exemplo, quando lê o livro de Juízes, onde não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Foi uma tragédia social, espiritual, né? Familiar, terrível. Todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Então, assim, Deus levantou naquela oportunidade homens e também mulheres, inclusive para exercer juízo, essa era a função, né? E trazer de volta o povo daquela época ao caminho onde havia uma liderança estabelecida, que seguia esse princípio que nós falamos, né? Primeiramente ali o primeiro rei com Saul, depois com Davi, em seguida com Salomão, mas todos estes apontando para Cristo Jesus, esse varão perfeito que o pastor referiu-se agora há pouco. Então, é importante que nós, homens, em primeiro lugar, tomemos consciência deste papel. E diante da igreja e o legado que nós temos, né? O presidente agora referendou, o pastor também, seguimos esse papel observando a função do homem a partir da Escritura para o bom andamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pastor, e como na igreja também tem essa visão do homem crescendo e tomando essa liderança. Ele vai sendo, como ele foi, presidente da mocidade, presidente da federação, presbítero, e vai indo, crescendo, formando a família, sabendo que ele é o líder.
Perfeito. né? Formando essa liderança. Esse Eu acho que papel é do um homem. papel da sociedade, das sociedades internas, tão importante isso. Porque ali nas sociedades, os nossos jovens já vão sendo preparados, inclusive a nível de competência, né? Aprende a ser tesoureiro, aprende a ser presidente, vice-presidente e tal. A partir das crianças. inclusive, né? Habilidades e Habilidades, competências necessárias, exatamente. né, para lidar, para ir lá na frente, presidir, o secretariar, etc. Bênção de Deus, né? Bênção de Deus. Isso aí. E esse foi mais um episódio, hoje em homenagem ao Dia do Homem Presbiteriano, recebendo o presbítero Abílio. Parabéns a todos os homens presbiterianos. Graças a Deus eu tive bons exemplos de homens presbiterianos, meu pai e meu avô, presbíteros atuantes na igreja, que foram, graças a Deus, exemplos para o Senhor. E atuantes, e também fundaram igrejas aqui. Então, graças a Deus por isso. Um grande abraço ao homem presbiteriano, que Deus te abençoe ricamente e você possa crescer no conhecimento da graça de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. E você que quer alguma dúvida, alguma pergunta, mande para o nosso e-mail, mande para o nosso canal no Instagram, ative os sininhos do canal do YouTube, mande sua pergunta e até o próximo episódio.